Esses parece inútil, ineficaz. Se um deles aceitar a doutrinação, o afastamento do obsessor torna-se possível. Se ambos a aceitarem, a desobsessão se realiza com facilidade, às vezes, surpreendente. Então os espíritos bons se incumbem de encaminhar o obsessor e os homens devem cuidar do obsedado. É necessário maior cuidado com este, para que ele, nos seus anseios viciosos, não atraia outros obsessores. Por isso Jesus disse que, limpa e arrumada a casa, o espírito inferior convida 7 companheiros e todos irão habitá-la, de maneira que o estado do obsedado se torna ainda pior do que antes. Foi, certamente, apoiada nesse ensino mal interpretado que surgiu a teoria absurda do obsessor protetor. Mas o que Jesus disse era uma advertência aos responsáveis pelo obsedado, que dele deviam cuidar para que não caísse de novo no erro e no vício. Muita gente pergunta como podem os espíritas, em minoria na Terra, atender através de suas sessões o número imenso de obsessões que nela existe. Nenhum espírita esclarecido se julga incumbido de socorrer a todos os obsedados. O trabalho maior é realizado pelos espíritos incumbidos dessa tarefa no mundo espiritual. As sessões se destinam ao atendimento de casos relacionados com pessoas que recorrem aos grupos e centros espíritas. Mais particularmente, destina-se aos casos de mediunato, em que os médiums são espíritos que se compromissaram, em vidas anteriores, com criaturas que submeteram ao seu capricho, tendo agora o dever de socorrê-las através de sua mediunidade. A lei do amor rege as relações humanas nos dois lados da vida. A consciência do carrasco exige a sua abnegação em favor das vítimas que atirou nos descaminhos do mundo. Não se resgatam os crimes somente através de outros crimes, mas também e principalmente através do socorro do criminoso à sua vítima do passado. É assim que os dois acertam os seus passos na vida material através da mediunidade, uma função redentora nas sessões de doutrinação e desobsessão. Há uma tendência ao formalismo igrejeiro no espiritismo, cultivada por adeptos que prezam mais as aparências do que a verdade. O desejo de fazer da doutrina uma elaboração refinada, com requintes e etiquetas sociais na sua prática, leva muita gente a aceitar inovações que, no entanto, só fazem rebaixá-la. Esquecem-se da afirmação categórica de Kardec: o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Tentam organizá-la em sistemas hierárquicos, dotá-la das chamadas autoridades doutrinárias, impondo ao meio espírita uma disciplina cheia de exigências protocolares que lhe tirariam o aspecto de simplicidade e naturalidade que a caracteriza. As sessões de doutrinação e desobsessão incomodam essas criaturas, que só querem receber comunicações tranquilas de espíritos superiores, que lhes proporcionem os deleites de oratória sofisticada. Por isso, aceitam e aplaudem medidas anti-espíritas de supressão das referidas sessões, em que, em geral, a maioria dos comunicantes são espíritos sofredores ou revoltados. Se conseguissem o seu intento, transformariam as sessões em tertúlias literárias do século XVIII, com elogios mútuos e retórica envelhecida, destinados a atrair criaturas de elite. A denominação de oradores, para os que falam sobre a doutrina, foi racionalmente mudado para expositores. Esse atrevimento das pessoas práticas foi logo revidado com a adoção de um título mais pomposo, o de tribunos espíritas. Em certos centros, chegou-se a mandar cortar os encostos dos bancos, tornando-os incômodos, para que os médiuns se mantenham eretos como soldados em posição de sentido. Nas instituições maiores complicaram tudo, dificultando o acesso do povo aos dirigentes e estabelecendo cartões de controle para os passes. Nas próprias casas de assistência à pobreza foram estabelecidos regimes disciplinares que mataram a espontaneidade amorosa de boa e antiga caridade. Já se tentou até mesmo substituir as expressões caridade e assistência por serviço social. Tudo isso e suas consequências criam o clima propício às desfigurações do meio doutrinário e às tentativas de adulteração das próprias obras básicas, consideradas como superadas. É a rede das obsessões coletivas lançada ao mar por pescadores astutos, através da tendência ao refinamento formal das pessoas apegadas às aparências de falso brilho.
O requinte do ambiente excita a vaidade dos dirigentes e até mesmo dos servidores das instituições, que acabam se fantasiando de mordomos de castelos imperiais. Esse é um tipo de obsessão sutil que se infiltra lentamente nos ambientes ansiosos por brilharecos sem sentido, levando os novos fariseus e seus admiradores ingênuos a perder as medidas do bom senso. Criam-se, dessa maneira, focos obsessivos em que as mistificações desbordantes em palavrórios enganadores são finalmente sobrepostos às obras fundamentais. Criado o foco obsessivo, os mentores da treva sentam-se nas suas poltronas suntuosas e passam a ditar as modificações necessárias. A expressão mentor, arrogante e agressiva, substitui a expressão amorosa de protetor e lá se vai por água abaixo a pureza da doutrina, na lama vaidosa das inovações doutrinárias, das pretensões direcionais, das condenações disto e daquilo, nos delírios do messianismo espúrio. Essa obsessão coletiva não tem solução. Foi ela que transformou a Casa do Caminho, de Jerusalém, no Estado teocrático do Vaticano. Iludem-se os que pensam que o Espiritismo se engrandece com as pompas terrenas. Jesus não foi sacerdote do templo e Kardec nunca trocou a sua morada humilde da Rua dos Mártires, em Paris, pelo Palácio de Versalhes. Nem um nem outro veio falar aos poderosos do mundo, mas aos sofredores necessitados de consolação. Quem não entende isso nunca assimilará a mensagem do Espiritismo, a não ser depois de encarnações expiatórias e redentoras. A obsessão vigia os indivíduos e os grupos espíritas em cada encruzilhada de gerações. Vale mais um pequeno centro que cuida dos obsedados do que uma suntuosa instituição em que os tribunos retumbantes enchem os salões suntuosos com seu palavrório vazio. Cala mais no coração humano um gesto de humildade pura do que a retórica antiquada dos tribunos missionários. As grandezas terrenas só agradam aos obsessores, enquanto os obsedados pedem a misericórdia de uma palavra de amor. Fim.